ao facto de um dos oradores estar atrasado, e portanto nós estamos a tentar fazer aqui um compasso de espera para ele chegar, mas entretanto, para também não atrasarmos este webinar sobre a sustentabilidade e o planeta, vamos já iniciar com o Costa, da Agência Espacial Portuguesa, que eu agradeço imenso a sua presença, porque vem em substituição, mas eu acredito que vem numa boa substituição. E, portanto, queria que efetuasse nos 20 minutos que tenho disponibilizados a apresentação da agência e depois eu faço-lhe um desafio. Vamos a isso, Hugo. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez o Ricardo Conde, meu colega presidente da agência, não pode estar presente, por isso apareceu aqui em sua substituição. Vou partilhar uma ecrã onde, portanto, talvez se eu puser isto em modo de visualização seja mais fácil, certo? Portanto, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a Agência Espacial Portuguesa e sobre dois temas que são para nós bastante importantes. Um deles é a sustentabilidade do espaço e obviamente também a sustentabilidade do nosso planeta e passando pela nossa missão e aquilo que nós na agência é o nosso objetivo. Partindo do princípio que nem toda a gente conhece a história do espaço em Portugal, Portugal entrou como membro da Agência Espacial Europeia no ano 2000, fomos o 15º membro a juntar-nos à ESA. Antes disso, tínhamos lançado um primeiro satélite na década de 90, que é o POSAT-1, que neste momento ainda está a orbitar o nosso planeta, mas, portanto, foi a partir do ano 2000 que, com a adesão de Portugal à ESA, se criaram condições para que a nossa indústria, a nossa academia, participasse cada vez mais em missões espaciais. Desde o seu início, portanto, no ano 2000, foi possível, então, começar a desenvolver pequenos sistemas, subsistemas para diferentes componentes do espaço, quer de satélites, quer da parte dos lançadores. A imagem que nós vemos em cima do lado direito é o segmento de terra que está disponível na Ilha de Santa Maria, onde nós aqui vemos uma grande antena de 15 metros, essa grande antena que está aí logo no início. Lá ao fundo vemos com uma redoma, uma bola, que é uma antena de EPS Second Generation, portanto do programa de observação da Terra da EUMETSAT, do programa de satélites meteorológicos, e depois outras antenas, uma de GNSS, portanto do sistema de posicionamento Galileu, e uma também da ESA que serve para controlar os lançamentos dos foguetões da Guiana Francesa. Portanto, isto são alguns dos exemplos que permitiram a Portugal avançar. Neste momento, Portugal tem empresas a trabalhar na parte dos lançadores, nessa imagem que nós vemos em cima do lado esquerdo. Temos imagens como a Lusospacecom, que constrói o magnetómetro, que é possível, o magnetómetro aquilo que faz é indicar o campo magnético da Terra, que desta forma permite a orientação dos satélites. Temos também alguns Star Trackers aí nas imagens e, portanto, nos últimos 21 anos, Portugal construiu capacidade no setor espaço que até então não a tinha. Mas com este crescimento levou a que o Governo criasse em 2018 aquela que é a Estratégia Nacional para o Espaço, conhecida como Portugal Space 2030, que foi a estratégia que tem uma visão de estabelecer Portugal como uma nação espacial em 2030 e dentro desta estratégia coube a criação da Agência Espacial Portuguesa no ano de 2019. Portanto, a agência, nós somos ainda uns jovens com 2 anos de vida, pouco mais de 2 anos, quase caminho dos 3, portanto, temos como grande objetivo continuar o crescimento económico para o setor espaço, aumentar a nossa capacidade tecnológica, aquilo que nós já vimos e aquilo que vai acontecer no futuro. É também um instrumento para as relações internacionais com os países que têm relações também no espaço e, obviamente, queremos desenvolver cada vez mais este setor económico e este setor espacial. Hoje, nós temos cerca de 60 empresas, 500 profissionais a trabalhar no espaço,
cerca de 50 milhões de euros de turnover nacional, mas temos um nível de financiamento público bastante alto e privado bastante baixo. O objetivo é multiplicar por 10 o setor nos próximos anos, até 2030, onde queremos trazer para cá novos atores, novas empresas, aumentar para 1.000 trabalhos, ou 1.000 postos de trabalho nos próximos anos, aumentar também a contribuição ao fundo económico que se trabalha no setor espaço, aumentar a nossa liderança nos diferentes programas e conseguirmos ter um aumento do investimento privado, que é crucial para que as atividades sejam cada vez mais sustentáveis do ponto de vista também económico. Nos últimos 20 anos houve uma grande contribuição do espaço a nível económico desde 2000 até 2021. Obviamente temos aqui um quadro com vários programas, não só no setor da ESA, mas também com a contribuição para o European Southern Observatory, com o SCA, que é o Square Kilometre Array, os programas mobilizadores e também o programa Horizonte Europa, agora chamado Horizonte, antigamente chamado Horizonte 2020. Portugal, a Agência Espacial Portuguesa, no último ano, apoiou cerca de 142 projetos de 42 empresas diferentes, a cerca de 20 milhões de euros, para terem uma ideia daquilo que é o panorama no ano passado, no primeiro ano, praticamente, da existência da agência. Quando falamos aqui este apoio, estamos a falar de apoio via Agência Espacial Europeia, não programas nacionais, não programas geridos diretamente por nós. Mas quais são os desafios programáticos estabelecidos pela agência para os próximos anos? O espaço é, em si, para o benefício da sociedade. Portanto, todas as atividades que são realizadas no setor espacial devem ter sempre como foco principal o cidadão e de que forma é que o espaço ajuda no seu dia-a-dia. Portanto, para isso, nós estabelecemos algumas prioridades, a constelação do Atlântico, o planeta digital, a conectividade através do espaço, o ecossistema de Santa Maria, apoiar também a ciência e a exploração e, claro, continuar crescer a capacidade nacional. E o que é esta constelação do Atlântico? Nós temos uma grande área do Oceano Atlântico para monitorizar, é também uma componente muito importante para a economia, não só nacional, mas também para a economia europeia, e, portanto, nós devemos monitorizar aquilo que se passa nas nossas águas aqui no nosso Atlântico. Portanto, o objetivo é criar uma constelação dedicada ao Atlântico, possivelmente cerca de 16 satélites para assegurarmos a revisita frequente dos vários pontos do Atlântico, eventualmente também com 3 satélites de muito alta resolução, e que deve ter, este aqui é o ponto principal, olhar sempre para o foco comercial destas aplicações, ou seja, o facto de nós queremos apoiar o lançamento desta constelação do Atlântico, deve ser sempre olhado de uma perspectiva pela indústria comercial, de forma que esta constelação seja sustentável do ponto de vista financeiro. Por isso, nós iniciamos já, através da ESA, no programa InCubed, uma primeira fase de estudo sobre como é que deveria ser esta constelação do Atlântico, que está agora neste momento a decorrer, para depois, com o resultado desse estudo, avançar na sua construção. Obviamente que, com a criação desta constelação, mais todos os satélites que já existem, por exemplo, o satélite Copérnicos, que são satélites de observação da Terra e que permitem, e que os dados também são grátis e estão livres, aquilo que é o objetivo é, depois de utilizar todos estes dados, para os introduzir naquilo que nós chamamos de planeta digital, uma plataforma para a observação da Terra, onde a partir dos dados que são gerados se possam criar aplicações e serviços para o cidadão comum, para a indústria e também para os serviços públicos. Um dos pontos que nos próximos anos vai ser crucial, nós temos visto isso através de muitas iniciativas internacionais sobre a conectividade através do espaço. Nós estamos a caminhar para um mundo onde temos o Internet of Things, onde todas as coisas vão estar conectadas entre si,
E se bem que nas cidades nós temos uma infraestrutura extremamente sólida para a conectividade, através agora do novo 5G, nas zonas mais rurais, nas zonas mais remotas, essa conectividade nem sempre é possível. E, portanto, para nós assegurarmos que temos o Internet of Things, portanto, todas as coisas ligadas entre si, vamos necessitar de uma infraestrutura no espaço também que possa permitir, nas zonas mais difíceis, tudo possa estar ligado. Portanto, a constelação do Atlântico poderá aqui também ter uma componente para a conectividade do espaço, que é, aliás, uma das novas missões, digamos assim, da Comissão Europeia. E depois, lá está, o acesso ao espaço e aquilo que é o ecossistema em Santa Maria. Santa Maria, como uma ilha dos Açores, tem um potencial geográfico extremamente bom. Temos já um ecossistema de diferentes antenas para o segmento de terra que existe em Santa Maria. Existe a possibilidade da criação de um spaceport para pequenos lançadores de acesso ao espaço. E se vê nesta imagem, em baixo, do lado direito, um veículo com um parapente a aterrar. Este aqui é o Space Rider, que é um veículo que está em fase de desenvolvimento da ESA, da Agência Espacial Europeia, onde tem como principal objetivo orbitar a Terra fazendo experiências dentro da nave em gravidade zero, e depois irá aterrar em Santa Maria, na zona do aeroporto. Portanto, esta é uma missão extremamente interessante para a ESA. É a primeira missão onde um veículo autónomo poderá realizar experiências em microgravidade, e depois, com o facto de existir em Portugal, neste caso dos Açores, um local para aterrar, significa também a criação de todo um complexo para fazer o pós-processamento das experiências quando elas aterrarem, portanto, algo extremamente interessante e vantajoso para nós. Mas depois isto leva-nos o espaço àquilo que é o primeiro ponto, talvez, da conversa, que é a sustentabilidade, do espaço. Quer dizer, nós hoje em dia, embora sem nos apercebermos, mas nós usamos constantemente informação espacial, informação que nos vem de satélites que orbitam a Terra, quer seja quando nós utilizamos o nosso Google Maps para viajar do ponto A ao ponto B, estamos a receber dados dos satélites de Galileu, que nos permitem saber o nosso posicionamento a cada instante. Quando nós, antes de sair de casa, queremos saber se vai chover ou fazer sol, para saber se temos que levar o guarda-chuva ou não, podemos ou ver a informação na televisão ou através das apps nos telemóveis que nos dão essa indicação, mas esta informação vem de satélites que estão a orbitar a Terra e que nos dão informação do estado do tempo. Portanto, sem sabermos, no nosso dia-a-dia, em vários setores, utilizamos o espaço e utilizamos satélites espaciais. Portanto, é extremamente importante assegurarmos que a infraestrutura espacial que nós temos hoje em dia se vai manter e não vai ter problemas. E, portanto, o space debris, portanto, o lixo espacial, hoje em dia, começa a ser um problema extremamente sério, porque se nós tivermos, em algum momento, uma disrupção, uma quebra deste serviço que para nós, nós não o vemos, mas que o temos constantemente, vai afetar a vida que nós temos cá na Terra e o nosso dia-a-dia. Nós hoje em dia temos cerca de 2.700 satélites que estão a trabalhar, que estão a funcionar. Existe mais do dobro, ou seja, no total existe um número idêntico de 2.800 satélites que já não funcionam e que são, portanto, possivelmente considerados lixo espacial. Temos muitos pequenos fragmentos a orbitar a Terra, e esses pequenos fragmentos, à velocidade que estão a viajar no espaço, podem provocar grandes danos nos satélites, inclusive na Estação Espacial Internacional, onde estão a orbitar os nossos astronautas. E, portanto, é importante nós mantermos o conhecimento de todos estes objetos que estão a orbitar a Terra, de modo a permitir que se façam manobras de evasão dos vários satélites para impedir que eles possam ser deteriorados. Para isso, existe nos Açores
já há um centro que compõe o centro a nível europeu daquilo que se chama o Space Surveillance and Tracking, que é o SST, onde o principal objetivo é, através de telescópios, fazer a monitorização de todos estes debris que existem no espaço. Para além disso, e uma daquelas missões que nós temos aqui na agência de aumentar a nossa capacidade nacional no setor espacial, esta é uma delas, que é Active Debris Removal, ou seja, é uma missão que a ESA desenhou para um satélite ir ao espaço, acoplar-se com um corpo que está em órbita, mas já não está funcional, e trazê-lo de volta à Terra. Porquê que aqui este ponto é importante? Nós temos uma empresa nacional, a Vemos, que é a principal responsável pela parte do Guidance Navigation Control, que é, portanto, o software que vai fazer com que a nave-mãe, digamos assim, consiga acoplar o objeto que está a orbitar a Terra. É talvez o componente mais complexa da nave. A Deimos é responsável por todo o desenho e implementação desta componente e, portanto, digamos, Portugal está numa próxima fase já neste desenvolvimento. Portanto, já não estamos só a um nível de subsistema, estamos aqui num sistema de Guidance Navigation Control que é extremamente complexo e é, digamos, o core desta missão. Este é, digamos, o perfil da missão, portanto, vai ser lançado através do VHC, vai até aos cerca de 600 km de altitude e depois vai capturar e trazer de volta à Terra este objeto. Para além disso, nós temos também a missão de continuar a aumentar a nossa participação em missões espaciais, não seja só a exploração da microgravidade, fazer também a exploração espacial, olhar para aquilo que vai ser o futuro da Space Medicine, de que forma é que a medicina também no espaço pode ajudar a medicina no planeta Terra, e depois continuar com as nossas atividades na astronomia e astrofísica através da nossa participação, da participação nacional no Observatório Europeu do Espaço, no SCA, que é o Scale Kilometer Array, e no Telescópio Solar Europeu. Para além disso, e agora olhando um pouco para a forma da sustentabilidade também no planeta Terra, nós lançamos ano passado um concurso chamado AI for Earth Observation, onde o objetivo é juntar dados de observação da Terra com a inteligência artificial, de modo a produzir novos serviços. O ano passado lançamos um que era para detectar plástico nos oceanos, e este ano foi lançado já um novo concurso. Portanto, isto aqui é a quantidade de plástico, a distribuição do plástico que existe nos nossos oceanos, e o objetivo é automatizar esta detecção, utilizando então as imagens de satélite e a inteligência artificial. Este ano foi lançado já um novo Research Award, um novo prémio, onde o objetivo é usar as imagens ou dados de satélite para fazer, por um lado, a monitorização do Space Debris e, por outro, land management, ou seja, nós olhamos para o nosso planeta, neste caso para Portugal, e conseguirmos, através de imagens de satélite, apoiar todas as decisões para fazer a gestão do nosso território. Mas nós temos também que pensar no amanhã e como é que nós vamos capacitar os jovens de hoje para amanhã trabalharem no setor espaço, e, portanto, há uma iniciativa que é o EUROC. O EUROC é um concurso internacional de lançamento de foguetões. São foguetões de cerca de 4 a 6 metros de altura e que vão até aos 9.000 km de altitude. Foi uma iniciativa lançada o ano passado, a primeira vez, durante a época de Covid. Tivemos bastante êxito e este ano tiveram mais de 20 equipas em Portugal, cerca de 400 estudantes das universidades de toda a Europa, e pela primeira vez uma equipa nacional do Instituto Superior Técnico participou neste concurso. Foi, a nível internacional, teve muita visibilidade, é um concurso que atrai muitas pessoas, muitas universidades também fora da Europa, e eventualmente no próximo ano
em 2022 iremos já abrir para participantes fora do continente europeu. Esta é a primeira universidade nacional que participou e pensei que tinha aqui um vídeo, mas não tenho. E depois temos também no próximo ano, isto aqui também será interessante, o Space Studies Program, que é um programa de 9 semanas, que será organizado entre a Portugal Space e o Instituto Supratécnico, aqui na cidade de Oeiras, e é um programa da International Space University, talvez é o maior programa dedicado ao espaço que existe em todo o planeta, e este vai ser, no próximo ano vai ser organizado cá em Portugal. E depois vamos lançar uma nova atividade, que é o Astronauta da Escola, onde nós vamos desafiar os estudantes do ensino secundário entre os 14 e os 17 anos a submeter a sua candidatura para ser um astronauta da escola, onde vamos fazer digamos, em espelho aquilo que seria o processo de seleção de astronauta de uma agência espacial europeia, e o prémio será viajar em gravidade zero. Eu não sei se têm som, mas vou, entretanto, passar. Eu não sei se podem confirmar se têm som ou não. Não temos som, Hugo. Não, então vou explicar aquilo que acontece. Portanto, este é um avião, um A300, onde os astronautas se treinam das experiências antes de ir para a Estação Espacial Internacional, passam os primeiros testes, e portanto aquilo que nós vamos fazer é trazer este avião a Portugal, e no próximo ano, em princípio 30 estudantes do ensino secundário português poderão ter esta experiência de voar em gravidade zero a partir de Portugal neste avião. Este será lançado agora já no início do próximo ano, e será, em princípio, uma atividade extremamente interessante para quem quiser seguir a carreira no setor espaço. E, portanto, este é o nosso objetivo, criar Portugal uma nação espacial a partir ou já em 2030. Muito obrigado. Muito obrigada, Hugo, por esta excelente apresentação. Entretanto, chegou o Nuno Lacasta. Eu agradeço também, entretanto, ter aparecido. Bem-vindo entre nós. Só para o enquadrar, portanto, são cerca de 20 minutos de apresentação, sendo que, no seu caso, é mesmo sobre as alterações climáticas, que eu sei que é a sua especialidade, e depois deixávamos o último tempo para dúvidas da plateia. Muito obrigada, Nuno. Bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu espero não desiludir ninguém pelo facto de falar de mais do que as alterações climáticas. Ou seja, quando deram nota de que, no fundo, a ideia era refletir um pouco sobre as questões de sustentabilidade, eu achei que, do ponto de observação onde estou, na Agência Portuguesa do Ambiente, éramos capazes de ter uma informaçãozinha ou outra relevante nessa perspectiva. Obviamente estou disponível para questões sobre alterações climáticas, que é sempre o tema do momento, mas para terem noção de como é um tema sendo transversal a muitos outros que são da maior relevância, eu não consegui juntar-me a este evento logo no início, porque estava com colegas aqui na APA a rever um conjunto de informação e, no fundo, uma apresentação que vamos fazer amanhã do estudo autoritativo, não sei se a palavra se pode dizer em português, tradução literal, mas o estudo que vamos apresentar sobre disponibilidades de água no nosso país em cenário de alterações climáticas. É um estudo fundamental. Eu diria que tem a relevância comparável ao roteiro de neutralidade carbónica do ponto de vista de instrumento de estimativa e de perspectiva de políticas públicas. Como imaginam, o tema da água é central para a nossa sociedade, para a nossa economia, e sendo um país como somos, com escassez hídrica, ainda mais central é. E, portanto, por essa razão, não pude chegar mais cedo. Eu tenho aqui um conjunto de slides que vou partilhar, e até tenho uma coisa mais interessante, espero, que é um par de vídeos. Obviamente eu vou olhar muito para o ângulo de políticas públicas de ambiente, como imaginarão, no contexto da sustentabilidade, até porque acho importante dar uma primeira mensagem sobre
que é isto das políticas públicas, como é que isto se faz, no fundo, quais são as aspirações, os objetivos de quem faz políticas públicas de ambiente. Obviamente é resolver problemas, mas com que lentes, com que metodologias. E há um que é muito importante para mim, e para todos nós que trabalhamos nesta área, que é aquilo que podia-se chamar o ciclo de desenvolvimento de políticas, isto é, como é que as coisas começam, isto é, que assuntos é que são determinados, que informação é recolhida, qual é a relação entre planeamento, autorização / licenciamento, monitorização, fiscalização, e se isto é um ciclo contínuo, enfim. Espero por isso que esta apresentação, e digam-me se a escutam quando ela lançar, is focus on what you could consider to be the 5 stages of the policy process. And I'll use a very simple example to make those stages tangible. So the first stage of the public policy process is identifying issues or agenda setting. So agenda setting right over here, or identifying issues. And an example of that, and this is actually something that is going on near my house right now, is that there is an intersection about 2 blocks from my house. So let me see if I can draw this intersection. So it looks something like this. And it's a 2-way stop sign. So you have a stop sign right over there. You have a stop sign right over there. And the problem is you have this large park in this corner right over there. And there's also a school here. And so in the morning, there's a lot of kids and parents going on their bicycles or walking to school. But the problem is there's also a lot of parents who might be late for school and they're going in their cars and they're going quite fast down this road, and it's a 2-way stop. And so even though that there's a lot of kids that are waiting to cross right over here, and there's no crossing guard, so there's a lot of kids and parents walking right over here, they have to wait. And you can imagine this is an elementary school. These cars are going by really fast. It's quite dangerous. So the agenda here is that, well, how do you make this safer and easier for families to cross the street on the way to the park? So the example here, how to make easier to cross the street at that intersection. Now, once you determine the problem that you want to solve, you do the agenda setting, the next step is to formulate some type of a policy. So I'll call that step 2, would be policy formulation. So one potential idea here is, well, why don't we just make this into a 4-way stop? So we could put some paint here to make it clear that people are going to cross on all sides, and we'll put 2 more stop signs to make this a 4-way stop. So let's say that this is our current plan. As we say, hey, making this tangible, we're going to implement a 4-way stop at that intersection. Now, that's not the only solution that's possible. Maybe some type of speed bumps might be in order right over here and right over here. Maybe they implement some type of crossing guard, or maybe you put one of those flashing, blinking signs that tell people their speed limit so that they go slower. So there's many different ways to formulate ideas that will address this agenda, that will address these problems. But let's say that we do a study and we decide that a 4-way stop is the policy that we want to pursue. Well, then the next step after that is to convince other people that this is a good idea. So step 3 right over here, we could call policy adoption or legitimization. And in my context, it might involve going to the city council, maybe with some traffic experts, some safety experts. Maybe I can go gather the community here, petition, so that a lot of people in the community here agree that a 4-way stop would be in order. And let's say the city council and the police department and all the various stakeholders who have to buy in say, yes, we are going to implement a 4-way stop here. And then they implement it. And so once the policy is adopted, the next thing is, well, you got to actually implement it. So I'll call that step 4. Policy implementation. And in this case, it's pretty straightforward. Someone needs to show up and install those stop signs. Maybe they're going to put some markers over here to make it more clear that people are going to cross the street as they go onto the park. But that would be the implementation. Now, the last step in this public policy
cycle or this process, and we'll see it really is a cycle, is to just assess it, to evaluate how things are going. So the next step, we'll call this step 5 right over here, would be policy assessment, or evaluation. And so one possibility is to go survey people in the community. Has that solved the problem? Has it created new problems? Is there a traffic issue now because people have to go to the 4-way stop? And whatever the assessment says, the assessment might say, hey, everything's perfect now, and then you don't really have to worry about this problem anymore. But maybe there's a new traffic problem, and now that'd be another issue to address, and you would have to go through the cycle again. Or maybe it hasn't addressed the speed issue, and so maybe you need to think about, well, how do we slow cars down or whatever else? Faço aqui uma pausa para, no fundo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, apesar de ter voz off. No fundo é isto que nós fazemos todos os dias, e eu gosto muito deste vídeo, e sobretudo para dizer 2 coisas. A questão do ciclo, isto pode ser um ciclo contínuo, a avaliação das coisas que muitas vezes acontecem em países menos preparados, ou em contextos menos preparados, e que nós ficamos, por exemplo, só na fase 1 ou na fase 2, e não saímos dali. E às vezes o que é importante, obviamente, a forma e o modo de implementação passa em grande medida, estou absolutamente convicto, e até pode ser uma autocrítica às vezes, relativamente à fase 3, que é como e com quem falamos, nomeadamente em termos de consulta pública, em termos dos diferentes stakeholders, como agora se diz, para a adoção das políticas. Mas, nesse contexto também, se as pessoas começarem a perceber que isto é um ciclo, muitas vezes ficar parado versus levar a cabo medidas, mas depois avaliá-las como deve ser e ajustar, é esse o segredo, de facto, das políticas públicas bem-sucedidas. E reparem que a segunda nota que gostaria de dar é que policy, em inglês, é difícil de tradução para português, não é política no singular, claramente para mim não é políticas. Enfim, é muito importante também distinguir entre política e políticas. Em inglês é mais fácil, politics e policy. Em português temos que fazer este plural, parece-me a mim, para ficar claro que são coisas diferentes, evidentemente. E eu gosto muito também destas noções de Malcolm Gladwell, para quem já leu alguns livros dele. The Tipping Point é um bom exemplo, mas há muitos outros. Agora chama-se Talking with Strangers, o mais recente, fabuloso. Mas ele faz uma reflexão há uns anos atrás, a propósito daquilo que era o governo, mais uma vez aqui podia-se incluir a administração pública, mas ele dizia que a forma clássica de resolver os problemas era resolver puzzles. Isto é, nós recolhíamos o maior número possível de informação e tentámos montar um puzzle para resolver esse problema. Hoje em dia, contudo, nós não temos falta de informação. E nós temos que resolver mistérios. Nós temos que, até mais do que isso, se quiserem, cada vez mais na sociedade atual, nós estamos a resolver problemas que não conhecemos ainda, que nos vão deparar. E mais ainda, a assimetria da informação e a incerteza e a experimentação que caracterizam a sociedade atual, ao nível das tecnologias, ao nível dos sistemas de decisão, ao nível dos problemas verdadeiramente que temos que resolver, leva-nos para um modelo de decisão que não é o clássico também de eu lá está, recolho imensa informação, com base nessa informação pré-figuro a realidade, escrevo numa lei, num regulamento, e depois vou ver se os projetos que me aparecem se conformam ou não, encaixam naquele modelo mental previsto na lei. Ora, hoje em dia, por exemplo, hidrogênio verde. A maior parte dos promotores não faz ideia do que é que está verdadeiramente a fazer. Tem uma tecnologia que comprou ou que está em vistas de comprar, mas a solução no terreno tem que ser desenhada, co-desenhada mesmo, entre vários atores, nomeadamente entre o promotor e a administração. Ora, essa forma de tomar decisões, por um lado, é interessante, porque é a experimentação e co-decisão, certamente, mas reparem, na sociedade moderna, muito confrontacional e sobretudo na democrática, em que tudo tem que ser transparente, uma administração que se senta com o promotor e com ele acerta, co-desenha e define o problema e a sua implementação, se o fizer só assim, corre o risco de 10 minutos depois de ser acusada de estar feita com ele.
Mas vejam bem a ironia. E, portanto, como é que nós criamos contextos decisórios, porventura trazendo mais atores, naturalmente, os vários públicos, vários stakeholders e os seus representantes, mas aí depois há um trade-off, se querem que eu vos diga, que é, muitas vezes, as pessoas que passam a vida na rede social a dizer mal, se forem chamadas aos seus representantes para a decisão, como é que é? Vinculam-se? Ou discutem no último momento, saltam fora e afinal voltam para a rede social queixar-se? Muitas das queixas, como nós sabemos, são retóricas, meramente. Muitas outras são, obviamente, legítimas. Este é o debate que parece-me que era importante as nossas sociedades fazerem e a portuguesa também fazer e que, às vezes, pergunto-me se é feito. E a academia tem aqui um papel importante, naturalmente. Já agora. Alguns desafios da sustentabilidade. Muito rapidamente agora, não há outra forma de o fazer. O primeiro que gostaria de partilhar e que todos vamos ter de percepção dele mesmo é o da circularidade. Ou seja, a economia que temos hoje, a economia baseada na sociedade de consumo, é desenhada para extrair, produzir, vender, utilizar e deitar fora. Dispor, deitando fora. E temos ainda situações absolutamente perversas, todos sabemos delas, que é chamada obsolescência programada. Isto é, nós hoje em dia temos máquinas tostadeiras, telemóveis, os nossos carros, em que são desenhadas literalmente para pouco tempo depois, certamente não correspondendo ao tempo que aquele produto deveria durar, do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista dos seus diferentes materiais, para, lá está, dispormos deles, na melhor das hipóteses, devolvermos para comprarmos um produto mais recente. Aliás, as campanhas de publicidade são todas montadas cada vez mais para esta lógica de o iPhone que eu tinha há 2 anos ou há 3 está fora de moda e está desatualizado e tenho que comprar o último. E há dias vi, aliás, precisamente uma apresentação fantástica sobre isto. A economia que temos que gerar é uma economia da reutilização, é uma economia da reciclagem, é uma economia em que o resíduo é uma matéria-prima fora de sítio, em que, além disso, os materiais raros e, em geral, os materiais extraídos do planeta são escassos, estão cada vez a escassear mais e, em consequência, ou poluem imenso, como seja petróleo, e, em consequência disso, temos que passar a reintroduzir no ciclo económico diferentes materiais. Isto levanta imensos desafios ao mesmo tempo. Por um lado, é difícil 100% de reutilização ou reciclagem, muitas vezes. Muitos produtos são desenhados com diferentes tipos de plástico, diferentes tipos de materiais que são desenhados para não serem reciclados, ou cuja consequência melhor daquele design é a não reciclabilidade, pura e simplesmente. Cerca de 70% em média de um produto que temos na mão não é reciclável. Por outro lado, algo também preocupante, ou melhor, algo que requer muito estudo, certos materiais não ligam uns com os outros, necessariamente. E como é que nós fazemos isto? Como é que nós fazemos com que o material que seja reprocessado para ser reciclado, por exemplo, um plástico, liga com outro no futuro? Enfim, há aqui desafios também tecnológicos e de investigação e desenvolvimento a levar a cabo. E por outro lado ainda, se não olhamos bem para o ciclo de vida, em nome da reciclagem podemos estar verdadeiramente a consumir mais recursos do que pensávamos inicialmente. Estes debates têm que ser feitos, estamos a fazê-los cada vez mais nas sociedades, mas para terem noção, a taxa de circularidade global é inferior a 5%. E se queremos ter níveis de circularidade bastante mais ambiciosos, temos muito que trabalhar nos próximos anos. Mas há um conjunto de megatendências, há pouco também de alguma forma já as referi. A primeira e à cabeça é obviamente a da população. A linguagem económica é um tema que se diz que é o dividendo demográfico, isto é, taxas de crescimento económico altas estão sempre associadas a muita gente. Por isso os países emergentes e de desenvolvimento, muitos deles, têm percentagens de população inferiores a 30 anos, superiores a 25%. Isto garante, só pelos números, pela chegada das pessoas ao mercado de trabalho, garante crescimento económico, às vezes de 2 dígitos, mas certamente 7, 8, 9% muitas vezes, durante uma geração. Ou seja, as sociedades mais maduras, onde a população tende a estabilizar ou a diminuir, pelo contrário, raramente, são muito raros os exemplos, talvez o único seja a Austrália, porque senta muito numa economia de recursos naturais, como sabemos, carvão, nomeadamente, e ferro, que é exportado para a China, sobretudo, mas nas outras sociedades, as taxas de crescimento do PIB normalmente andam na casa dos 1,5% a 3%.
Isso significa que, com a pressão na extração de recursos, que é avassaladora para cerca de 7, caminho de 9 mil milhões de pessoas no planeta, temos aqui, de facto, uma enorme pressão sobre os recursos disponíveis para tanta gente. E a consequência disto, sobretudo na janela temporal, nos próximos 20 a 30 anos. Aqui trazemos o tema das alterações climáticas, já todos nos habituámos a esta conversa do 1,5 grau que não podemos ultrapassar em termos de temperatura média global. O desafio é brutal, corresponde, por exemplo, a uma redução de emissões de gases com efeito de estufa de 24, 25% nesta década global, quando o que nós vemos é que as emissões globais estão a crescer. E, portanto, aqui está o exemplo da população, 7 a caminho de 9 mil milhões, a Ásia, obviamente, mas vem aí a África. A África terá cerca de 1 bilhão de pessoas na próxima geração. Já falámos também da temperatura média global, ela está completamente correlacionada com o aumento da atividade económica desde a era industrial até aos nossos dias, mas isto aqui releva-me o seguinte: o primeiro período, dos últimos 150 anos, em que, 250, enfim, 150, 70, 170 anos, em que a temperatura subiu, resultado do consumo de energia dos países ditos desenvolvidos, Europa do Norte e América do Norte, nos últimos 30 anos, é no mundo em desenvolvimento. 40% das emissões globais nesta série ocorreram nos últimos 30 anos. E, portanto, é um tema de equidade intergeracional, é verdade, mas também é um tema de, cada vez mais, todos os países terem que contribuir para a redução de emissões. Depois temos exemplos de precipitação média anual que tende a crescer, e no caso, por exemplo, de Portugal, como há pouco referia, no estudo que vamos apresentar, está-se a verificar, já não é estimar, é verificar redução de precipitação e, consequentemente, escoamento de água em números preocupantes, um pouco por todo o país. Isso vai condicionar de forma muito, muito, muito central os usos atuais e futuros, naturalmente. Ondas de calor, começa a ser também uma tendência crescente na Europa, não só no Sul, mas também na Europa Central e do Norte. Secas e escassez de água. Isto é um tema que tradicionalmente se considerava ser um tema do Sul da Europa, mas cada vez mais é um tema de toda a Europa, como podemos ver por este gráfico. Evidentemente mais pungente no Sul, mas às vezes não é bem assim. Um país como o Reino Unido ou a República Checa, que tradicionalmente tinha muita chuva, escoamento superficial e subterrâneo, com chuva, que às vezes pode ser um período de 2, 3, 4 meses, como tradicionalmente não teve que se preparar, por exemplo, construindo reservatórios, barragens, é muito pior nesses países e entra muito mais rapidamente em seca do que, por ironia, um país do sul da Europa, que tradicionalmente armazena água em barragens. Em termos de setores que produzem gases com efeito de estufa, obviamente todos bem sabemos que, de fundo, há 3 grandes setores: o residencial, as nossas casas, os transportes e a indústria. E onde nós estamos a verificar mais dificuldade na redução de emissões tem sido nos transportes. O que, aliás, correlacionamos este tema com o tema da qualidade do ar, e o que verificamos é que, por exemplo, há umas semanas saiu o estudo da Agência Anual da Agência Europeia de Ambiente, que refere que cerca de quase 300 mil pessoas por ano morrem prematuramente na Europa em resultado de má qualidade do ar, que gera doenças respiratórias, nomeadamente, e em Portugal este número está na casa dos 5 mil, quase 6 mil pessoas. Isto é uma pandemia anual que muitas vezes passa despercebida. E as projeções nas próximas décadas, as necessidades de redução para o tal cenário de 1,5 são absolutamente pungentes e levam-nos, de facto, a ter consciência de que a próxima década é a década, esta década é a década decisiva. Mas, do outro lado, o que estamos a verificar é que a percentagem de energias renováveis está a subir, de energia gerada por energias renováveis, de eletricidade, nomeadamente, está a subir a olhos vistos. Pela primeira vez no ano passado, tivemos mais energia renovável instalada no mundo do que fóssil. Mas ainda assim, temos que andar muito depressa na próxima década. Para terem noção, em Portugal, por exemplo, estamos a estimar a necessidade, aliás, estamos a trabalhar na necessidade de instalar energias renováveis em Portugal na casa dos 13 gigawatts até 2030, cerca de 7 ou 8 no solar, isto é, muitos parques solares e alguma eólica
que temos que instalar na próxima década, que, aliás, gera depois alguns desafios, eu sei que o tempo está a terminar, gera depois alguns desafios ao nível, por exemplo, de compatibilização de localizações, áreas florestais, paisagem, ou mesmo, no caso, por exemplo, do hidrogênio acoplado a produção de hidrogênio acoplado a centrais solares, que depois gera um gás renovável que é injetado na rede. O desafio é a água disponível para a produção de hidrogênio. Porque, tipicamente, obviamente, os parques solares estão nas regiões sul, onde há menos água. A qualidade do ar, dizia há pouco, sobretudo partículas, PM25 e PM10. Este é um gráfico interessante do ponto de vista de extração de materiais. O que nós podemos aqui concluir, obviamente, é que estamos a extrair muito mais do que aquilo que é disponível no planeta e tem estado a crescer estes números, como podem ver, a olhos vistos. E a produtividade dos recursos, que é o segredo, ou seja, produzir mais ou mesmo com menos recursos. Portugal aqui não está claramente na situação mais favorável, ao contrário do que acontece nas energias renováveis. Nós consumimos demasiados materiais por unidade de produto interno bruto. E daí, no que diz respeito a taxas de reciclagem por resíduos domésticos, nomeadamente, estamos muito longe das taxas dos países mais desenvolvidos. Temos um trabalho muito grande pela frente nesta matéria. Um tema, estou quase a terminar, muito importante é o tema dos químicos. Há pouco referia na questão da circularidade. Muito importante a circularidade, certamente, trabalhar nisto, mas temos que ser muito criteriosos. Nós não podemos reintroduzir no processo económico todos os materiais, alguns dos quais contêm, aliás, produtos químicos que podem ser perigosos para a saúde. O que nós não queremos é reintroduzi-los. E aqui é um desafio. O problema dos produtos químicos, esta imagem muito clara, é que só vemos a superfície do iceberg da quantidade de produtos químicos e, consequentemente, de conhecimento sobre os seus efeitos no meio. Este gráfico vai sendo conhecido, que é o chamado Earth Overshoot Day, a partir de quando é que nós, na altura do ano, esgotamos os recursos que temos disponíveis para cada um de nós, cada país, ao longo do ano, e começamos a pedir emprestado no ano seguinte, nos anos seguintes. E o que nós verificamos aqui, por exemplo, é que em Portugal, esta informação, este dado é em maio. A partir de maio começamos a consumir os recursos do ano que vem, porque já não temos recursos suficientes. Isto é, se calhar também temos todos consciência disso no nosso dia-a-dia, mas a verdade é que todos os anos isto tende a acumular. Este é um grande desafio da humanidade, obviamente. A União Europeia, agora termino, está a preparar-se para responder a estes desafios e, obviamente, o mais importante dos instrumentos é o Pacto Ecológico Europeu, que pretende responder às questões de poluição, de alterações climáticas. A lei do clima, aprovada na presidência portuguesa no primeiro semestre deste ano, é um exemplo disso. Agora o pacote Fit for 55, de redução de 55% das emissões até 2030, mas também uma matéria muito importante que é a política from farm to fork, não sei como é que se traduz, não me lembro, mas verdadeiramente é olhar também para a questão da agricultura que utiliza, por exemplo, nutrientes sintéticos que poluem ou demasiada água para podermos gerir estes desafios. Podem até implicar algumas mudanças de hábitos, nomeadamente dietários. Enfim, isto é um programa muito vasto que está em cima da mesa. Muitos bilhões de euros estão a ser utilizados em termos de dinheiros públicos para alavancar 4, 5 vezes mais dinheiro privado, e o desafio da Europa é continuar a liderar na economia verde e na transformação energética e na redução de emissões e fazer a sua parte, no fundo, neste contexto global. Aqui fica então algumas notas sobre estas questões da sustentabilidade. Muito obrigada, Nuno Lacasta. Acho que foi uma apresentação, pelo menos no meu ponto de vista, com tantos desafios para todos nós, mas que realmente foi aqui quase, não foi uma viagem espacial como o que fez, foi uma viagem terrestre de todos os desafios que nós temos pela frente. Muito obrigada por isso, sendo que para mim, mesmo sendo da área da construção, a parte, dois pontos que eu destacaria seria a questão da água, que isso vai ser um grande desafio para todos nós, que ainda é a nossa matéria-prima base, até para nós, como também a nossa saúde. Portanto, a parte da nossa saúde e como é que nós estamos a influenciar nós próprios.
Gostaria então de agradecer aos dois convidados que foram excelentes e abrir aqui um pequeno espaço temporal para algumas perguntas que a nossa plateia queira colocar. Muito obrigada. Mas acho que realmente a questão da água, eu acho que aqui a agência e a APA são capazes de ter que fazer muito trabalho sobre isso. Nós tivemos sempre um contexto da água sempre a juntá-la, e agora não sei até que ponto não temos que ponderar separá-la mesmo. Tenho uma pergunta para o Hugo, então. Então, força. Complemento para reflexão. Nós temos estado, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, tem estado a falar com a Agência Portuguesa do Espaço, com vista a ver se, em que matérias podemos colaborar. Mas, Hugo, o que é que nós podemos fazer como país, aproveitando precisamente a informação espacial? E, por exemplo, Portugal participa no programa Copérnico, mas se calhar o que é que podemos fazer de melhor para assegurar, para termos informação de origem, obviamente, remote sensing, para monitorizarmos a água, para podermos olhar para os usos, o que é que os outros países estão a fazer nesta matéria, que possamos também fazer, por um lado, e também já agora, complementando, porventura, outras fontes de medição no terreno, cá em baixo, mas também para ajudar a fazer fiscalização, porque a probabilidade de termos tensão, nomeadamente no uso da água, e de termos extração ilegal de água nas próximas décadas só vai aumentar naturalmente, porque num contexto de escassez os comportamentos humanos tendem evidentemente a também migrar espaços para situações menos legais. Exatamente, esse é sem dúvida um ponto extremamente importante, de que forma que o espaço é que pode ajudar aqui nesse aspecto. Neste momento existem os satélites copérnicos, que são o programa de observação da Terra, talvez o mais completo que existe a nível mundial, pela quantidade de instrumentos que tem a bordo dos seus satélites, e uma das vantagens do programa Copérnicos é que todos os dados são grátis e estão disponíveis para todas as pessoas poderem utilizar esses dados. Portanto, eu acho que um dos papéis que a agência está a tentar fazer é, por um lado, nos setores não espaço, portanto, todos aqueles setores que não estão diretamente relacionados com o espaço, passar a mensagem sobre que tipo de dados é que existem e o que é que se podem fazer com esses dados. E aí, através de um programa também da Comissão Europeia, há um conjunto de ações e ia ser agora já na próxima semana, mas tivemos que alterar para março, vai haver o primeiro Copernicus National Conference, a primeira conferência nacional sobre Copérnicos, onde vamos trazer todos os serviços da rede Copérnicos e a nível nacional toda a gente que nós conhecemos que trabalha com o setor espaço para dinamizar ainda mais aquilo que se pode fazer com o espaço. Depois temos a constelação do Atlântico, que nós queremos lançar, que irá observar principalmente o nosso Atlântico. Mas o que é que se pode fazer em terra, digamos assim, com os satélites e com a observação dos lençóis de água e dos rios e tudo mais? É, de facto, um dos serviços, digamos, que se poderia desenvolver é a monitorização dos regadios. Sabemos que, por exemplo, no Alentejo é um problema controlar e monitorizar a quantidade de água gasta na agricultura para se assegurar que, de facto, a água que é gasta é aquela que está permitida ser utilizada para os regadios. Esse é um dos serviços que poderá eventualmente ser lançado utilizando imagens de satélite. Há aqui um pequeno também detalhe, um pequeno problema, que não é assim tão pequeno quanto isso, que é, se nós por um lado temos nos Copérnicos dados grátis, mas são dados até uma determinada resolução e até uma determinada capacidade, depois temos uma quantidade de dados, mas privados, ou seja, de satélites de agências privadas ou de empresas privadas que estão disponíveis para compra. O que é que a agência está a trabalhar e aquilo que nós queremos fazer? Nós temos em Portugal uma entidade que é a Geosat, que adquiriu 2 satélites que já estão a orbitar a Terra. Um deles é um satélite de alta resolução. E aquilo que a agência gostaria de promover, e daí também a nossa atividade com diferentes setores públicos, é utilizar
de alguma forma que a agência seja um veículo para unir estes dois setores, aqueles que não trabalham com o espaço, com esta empresa, por exemplo, ou com todas as empresas que têm dados de observação da Terra, para facilitar todos estes dados a quem os necessita. Não só na parte da observação da água, mas também na parte, por exemplo, para o controle das matérias-primas e das minas, porque há um controle que é feito sobre as explorações mineiras, mas é preciso, por exemplo, assegurar-se que não são ultrapassados os limites que são estabelecidos para essa exploração mineira, que por vezes podem acontecer, e é difícil monitorização, quando nós estamos em terra, e a quantidade de minas que existem, enviarmos constantemente pessoas para fiscalizar ao longo do ano e tudo mais. Portanto, através do espaço, podemos fazer essa monitorização e sempre que existe um alerta, enviar então uma equipa de fiscalização. Portanto, aqui, não só na parte da fiscalização, mas também depois na componente da monitorização e até da informação, passar a informação para as pessoas, quer seja na água, mesmo até na qualidade do ar, por exemplo. Um dos satélites de Copérnicos, que é o Sentinel-5, faz exatamente isso, que é monitorizar a qualidade do ar nas cidades. Um deles já está a voar, é o Sentinel-5P, o próximo vai ser lançado, creio que daqui por um ano. Portanto, há um conjunto de sensores, muitas vezes aqui o gap, e talvez é algo que nós temos que fazer em conjunto, é juntar estas duas comunidades, aqueles que sabem o que é que os instrumentos fazem e aqueles que têm necessidade de dados, mas às vezes não sabem onde é que eles estão ou como os utilizar. E isso acho que talvez esteja onde nós temos que interagir em conjunto para resolver este problema. Deixem-me complementar 10 segundos. A pergunta que fazia, obviamente, não era só retórica, é para benefício da audiência também, mas já agora complemento com o seguinte. De facto, a APA e a Agência Espacial Portuguesa, é assim que se chama, não é assim? Peço desculpa, vocês são novos, têm um logo espetacular, mas... Obrigado, sim. É Agência Espacial Portuguesa, é isso? AEP. Correto, exatamente. Estão a conversar já, desde o início, com vista a encontrarmos formas de colaborarmos, muito na linha daquilo que dizia o Hugo. Mas eu gostaria de referir 3 notas. A primeira é que a participação que a APA já tem desde sempre na Agência Europeia do Ambiente, que por sua vez gera o subprograma de ambiente de Copérnicos, é muito importante, como imaginam, porque há muita informação que recebemos também por essa via. E o que temos que fazer, assegurar, com a Agência Portuguesa depois, é o downscaling disto e a utilização de informação que seja verdadeiramente relevante para os usos nacionais. Nós, aliás, já temos informação de satélite utilizada, como porventura saberão regularmente, por exemplo, para a aferição das ajudas agrícolas. Isto é, já há vários anos que quem recebe dinheiro da política agrícola comum tem que demonstrar que, de facto, tem que lá uma coisa plantada, naturalmente, e isto é relevantíssimo. Outra linha de trabalho, e portanto temos, como dizia então, esse projeto. Temos um projeto que vem desde há uns anos atrás, também um piloto no âmbito do Copérnico, nomeadamente de identificar, através, por exemplo, de tentar medir a evapotranspiração do solo numa região do Alentejo, precisamente para perceber qual é a água que é utilizada ou não numa determinada zona. Um piloto, a ideia é, obviamente, estendê-lo a outras zonas do país. E, finalmente, e muito recentemente, estamos num processo também no âmbito da Agência Europeia de Ambiente. Ela é alimentada por muitas fontes de informação, mas uma fonte crucial é a chamada EIONET, que é a rede dos pontos focais de recolha, tratamento e reporte de informação que cada país tem. Em Portugal são dezenas de organizações, do Estado, sobretudo, que recolhem e transmitem informação todos os dias a várias fontes estatísticas, digamos assim. E a Comissão Europeia, nomeadamente. Portanto, esta EIONET Portugal, como a EIONET Europeia, está num processo de reformulação profundo, por forma a termos também consciência que hoje em dia temos acesso a muito mais informação do que só a informação clássica, reportada por monitorização, por autocontrolo, por relatórios de folhinhas de Excel. Hoje em dia temos, por exemplo, data mining, isto é, há fontes de informação que estão disponíveis em muitas bases de dados que podem ser utilizadas. Eu sei que há aqui temas de validação, mas ainda assim toda a gente faz isto. E há que
trazer também para esta IONET Portugal, não só novas organizações, como por exemplo a Agência Espacial Portuguesa, naturalmente, mas também, e crucialmente, a academia, em que nós possamos fazer, lá está, fertilização cruzada entre atores, ou no caso, também digo já, sabem que em Portugal muita da informação que existe sobre várias áreas está na mão de consultores. São os consultores, por exemplo, rodoviários, que têm mais informação muitas vezes do que o Estado relativamente a estudos de tráfego. Porquê? Porque são encomendados para efeitos de uma autoestrada, mas ficam na mão do consultor em vez de passar para a mão do Estado. Temos aqui formas de olhar para estas fontes de informação e uma rede colaborativa como a IONET vai claramente, na sua reformulação, tentar acrescentar valor nesta matéria. Muito obrigada aos dois. Acho que realmente estamos aqui todos a tentar ajudar e fazer o melhor por Portugal e pelo planeta. Não existindo mais nenhuma questão de quem está a participar, agradeço mais uma vez a vossa participação e espero que tenha sido um lugar de partilha e um lugar de ligações também entre nós. Muito obrigada a todos, até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado e bom dia. Bom dia.